Já começou a gravação? Não? Vai começar agora. Já coloquei Então, para começar, leva um tempinho. manda bala. Beleza. Compartilhar a tela. Eu vou, porque eu já tô com hábito, eu vou dar aula aqui como se a sala estivesse cheia, tá? Já é o Tranquilo. hábito aqui. Mas aí, como sempre, qualquer coisa você pode me interromper aí. E aí a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na semana passada, que a gente falou sobre potência para circuitos em corrente alternada, né? Na segunda eu falei sobre as características, né, de consumo de energia ou de armazenamento de energia que a gente tem para os dispositivos resistivos e reativos, né, resistor, indutor e capacitor. E na terça nós generalizamos ali, né, isso pode ser levado até para instalações elétricas, como é que a gente divide essa potência, né, tem a potência que é entregue pela fonte, e aí parte dessa potência é consumida, parte dessa potência pode estar sendo, né, devolvida para a fonte. Aí eu até citei que essa potência, né, a consumida é a ativa, a armazenada e devolvida é a potência reativa. E que aí a gente até tem regras, né, de máximo de potência reativa que a gente pode ter em instalações elétricas, residenciais, prediais, industriais, que seja, né? Que aí tem até artifícios de se utilizar capacitores, como a maioria das cargas que a gente tem na prática são indutivas, né? A parte reativa dessas cargas é indutiva, a gente utiliza bancos de capacitores para compensar, né? Como a gente já viu, que existe aquela questão da ressonância, né? A impedância indutiva ela é oposta à impedância reativa, então a gente consegue compensar os efeitos indutivos com efeitos capacitivos. E aí, tinha ficado essa lista de exercícios que eu tinha disponibilizado desde a semana passada, porém eu tinha comentado que a gente ia resolver esses exercícios aí na aula. A gente ia começar resolvendo pelo menos alguns para eu mostrar a linha de raciocínio, algumas análises que a gente tem que fazer e tudo mais. E aí vocês vão fazer os que ficarem. Aqui são 5 exercícios, se eu não me engano, né? Vamos ver o que dá tempo da gente fazer hoje. E o restante eu vou pedir, inclusive, que vocês façam para me entregar de forma avaliativa. Mas vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, primeiro exercício. Determine as potências aparente, ativa e reativa na carga no circuito a seguir. Então, é um circuito aqui em que a carga que eu estou considerando, né, é a associação desse resistor com esse indutor aqui, a associação, né, em série. O capacitor aqui, ele entra como se ele fosse uma parte, né, um efeito capacitivo da própria fonte. Então, a gente está considerando a carga somente esses dois componentes aqui, mas o capacitor, esse efeito capacitivo, ele vai entrar no circuito. E aqui eu tenho a expressão da tensão no domínio do tempo, da tensão do gerador. Então, vou copiar esse circuito aqui, começar copiando para a gente analisar. Eu tenho ali a minha fonte VG senoidal, vou apresentar assim, um capacitor, em série com resistor, e em série com um indutor. Tirar os valores de lá, o capacitor é de 80 microfarad, o resistor é de 50 ohms e o indutor é de 100 miliamps. E a expressão para aquela tensão no domínio do tempo é dada por 150 cosseno de 250t. Eu vou considerar aqui, ó, como um seno, só para a gente não precisar colocar fase, tá? Lembrando lá, né? O cosseno nada mais é do que um seno com menos 90 graus lá, por causa da defasagem que a gente tem, com mais 90 graus, perdão, a defasagem que a gente tem de um para o outro no círculo trigonométrico. Mas esse circuito, esse desenho e essa expressão eu tirei, tá? De um exercício aí da internet. E aí lá eles consideravam cosseno para poder fazer a representação fasorial. Aqui, como a gente considera seno, eu vou mudar, tá? E como também não importa para a gente qual é a fase só da tensão, isso aí não vai entrar nos cálculos, não vai interferir em nada. O que interfere, eu já falei isso aqui, a defasagem entre tensão e corrente, entre os sinais.
né? Eu posso simplesmente mudar de cosseno para seno sem efeitos práticos aí que façam qualquer diferença. Então, primeiro, vamos encontrar as grandezas fasoriais, né? Só lembrando lá que ele considera a carga essa parte aqui do circuito. Então, aqui seria a nossa carga. Tá? E eu quero saber o quê? A potência ativa, que a gente designa com P, a potência aparente e a potência reativa nessa carga. Vamos lá, então. Primeiro, fazendo a representação fasorial, nós vamos ter o fasor tensão, que, lembrando, né, a gente representa na forma polar complexa valor de pico ou valor eficaz, aqui eu vou trabalhar com valor de pico, que a gente está acostumado, e a fase, que aqui é de 0 graus. Aí, nós vamos encontrar agora como é que eu vou representar, né, o capacitor e o indutor na forma fasorial, a impedância desses dispositivos. Então, nós vamos ter a impedância capacitiva, que é menos J, 1 sobre ômega C, ou menos J, 1 sobre ômega é o valor que multiplica o tempo na expressão no domínio do tempo ali dentro da senoide, 250, vezes C, o valor da capacitância, 80 vezes 10 a menos 6 microfarads, né? Então, nós vamos ter uma impedância para o capacitor de 250 vezes 80, 10 a menos 6, invertido, menos J, 50 ohms. Vamos agora para a impedância indutiva do nosso indutor, né? J ômega L, né? Então, J vezes a frequência angular, 250, vezes o valor da indutância, 100 vezes 10 a menos 3, né? 100 milihenries. Então, nós vamos ter uma impedância indutiva ali, 250 vezes 100 mili, de 25, né? O J, 25 ohms para o indutor. E a impedância do resistor é a própria resistência, 50 ohms, tá? Então, passamos aí, né, achamos a representação fasorial e de impedâncias do circuito, né? Lembrando que aqui nesse circuito vai circular uma corrente. E aí, para eu encontrar a potência dissipada em uma determinada carga, né, eu preciso aí conhecer a tensão e a corrente nessa carga. Então, primeiro passo aí, nós vamos encontrar qual é o valor dessa corrente, fazendo, né, a associação dos componentes, eles estão todos em série. Então, eu vou encontrar a impedância total, que é a impedância do resistor, mais a impedância do capacitor, mais a impedância do indutor. Então, nós vamos ter 50 menos J50 mais J25. Então, a impedância total, 50, que é a parte real aqui, né? Não tem que associar com nada, menos J50 mais J25 dá menos J25 ohms. Então, essa seria a nossa impedância total. Bom, o fasor corrente, então, do circuito, temos uma corrente só, um circuito série, né? Vai ser o fasor tensão dividido pela impedância total. Então, nós vamos ter 50 com fase 0 graus dividido por 50 menos J25. Falamos, né, que para fazer a divisão eu preciso, né, dos dois termos, tanto o numerador quanto o denominador, na mesma forma, e que é mais fácil na forma polar, então eu vou manter o numerador na forma polar e transformar o denominador. Parte real 50, parte imaginária menos 25. Aqui nós vamos ter, né, 55,9 com fase menos 26,57 graus. Então, fazendo a divisão, dividimos os módulos, 150 dividido por 55,9 dá 2,68 fase. 0 menos 26,57 vai dar mais 26,57.
57 graus amperes. Tranquilo? Beleza, Daniel? Chegou alguém aí? Estamos só nós dois ainda. Só nós dois. Tranquilo. O Ângelo chegou. Cheguei aqui. Vai. A consciência aqui pesou. Ah, apareceu aqui agora. Consciência pesou por quê? Cansado, eu nem assisti a aula, não. Eu ia tomar um banho, então ia tomar um analgésico e dormir. Ah, entendi. Não, mas aí, por algum motivo, bateu naquele negócio na cabeça. No cansaço é que o corpo acostuma. Eu tô dando sequência aqui, Ângelos, até porque pode ser que a gente tenha um adiantamento, né, do calendário, terminar as aulas aí do semestre antes, então a gente não pode perder tempo, não. Está sendo gravado, está tudo certo. Ok. Bom, beleza. Então nós conhecemos o fasor corrente, a mesma corrente aqui para todos os componentes, tá? Aí, pergunta, né? Quanto vale a impedância da carga, considerando que o exercício me disse que é a carga aqui? E aí, gente? 50 mais J... 50, que é a impedância do resistor, mais Isso. J... J25. Que é a impedância do indutor. Do indutor. Isso aí, porque é a série dos dois, né? Então, ó, eu conheço a impedância da carga e conheço a corrente. Eu quero saber as potências nessa carga, né? Primeira coisa, eu vou encontrar a tensão na carga. Vou multiplicar a impedância, né, pela corrente. Então vai ser... Ô, Fernando, mas aí não seria melhor multiplicar por cada um separadamente? Que a gente achar, para achar a tensão de cada componente? Porque como está em série, a tensão se divide. Sim, só que como eu estou analisando uma carga só, eu vou fazer a Só o análise considerando um equivalente. componente só com uma impedância complexa. Nada te impede do seguinte aí nesse caso, porque como a carga ela representa um componente resistivo e um componente reativo, eu poderia calcular a potência ativa no resistor, a potência reativa no indutor, porque a gente sabe, né, que o indutor ele não consome potência ativa e o resistor não consome potência reativa, e aí a potência aparente seria aí a soma das duas. Certo. O vetor, né, potência aparente, na verdade, seria a soma das duas. Aí a gente já teria esse valor também. Nada impede. São dois métodos diferentes de fazer. Só tomem cuidado com o seguinte, é uma coisa que eu vou comentar no próximo exercício. Vamos supor que fossem, só fazer um parênteses aqui. Vamos supor que fosse aqui uma associação de duas cargas. Z1 e Z2, que tem tanto parte real quanto parte imaginária, ou seja, vai ter uma potência ativa aqui, uma potência reativa aqui, uma aparente aqui. Vai ter uma ativa aqui, uma reativa aqui, uma aparente aqui. Nenhuma delas é zero, tá? O que eu não posso fazer, que é uma coisa que eu iria comentar no próximo exercício, quando a gente resolvesse, mas eu já vou comentar com vocês, o que eu posso fazer aqui, né? A potência ativa total é a soma das potências ativas. A potência reativa total é a soma das potências reativas, mas a potência aparente total não é a soma das potências aparentes. Então, a gente não soma potências aparentes, por quê? Né? Vamos lembrar lá, né? O fasor potência aparente é a potência ativa mais a potência reativa na forma na parte imaginária. E o valor mesmo da potência aparente é o módulo desse cara. Quando a gente soma números complexos, a gente pode somar os módulos? A gente pode fazer isso na forma polar? Não. Nós temos que somar a parte real separada, a parte imaginária separada e achar o módulo. Se a gente for falar em termos de efeito físico, né? Porque essas potências elas estão variando no tempo. E a variação dessa aqui pode não ser na mesma frequência da variação dessa aqui. Vai depender aqui, né, da natureza dessas cargas, né? As fases, na verdade, podem ser diferentes. E aí, se essas fases são diferentes, eu não posso simplesmente somar as duas, tá? É igual a gente fez algum exercício aí, alguma coisa que deu uma tensão maior do que a soma do que as individuais, é porque realmente elas ficam variando no tempo e elas não podem não estar em fase, tá? Então a gente não pode nunca somar as potências aparentes. Tá clara essa ideia aqui?
Sim, tá Entenderam? certo. Sim. Tá? Então, aqui no caso, a gente poderia fazer essa soma, por quê? Porque esse aqui é puramente real e esse aqui é puramente imaginário. Então, né, não teria muito problema aqui da gente achar o vetor potência, não. Mas para a gente não errar, vamos evitar, né? Fazer de um jeito que dá certo em qualquer ocasião. Então, nós vamos ter aqui, né? Voltando, a tensão na carga é a impedância de carga. Deixa eu voltar para outra cor aqui, preto. É a impedância da carga, 50 mais J, 25, vezes o fasor corrente. Vou colocar aqui embaixo, que eu acho que não vai caber ali, não. 2,68 com fase 26,57 graus. Então, eu tenho que, para conseguir fazer essa multiplicação, né? Os dois têm que estar na mesma forma. É mais fácil a gente fazer na forma polar, então eu vou transformar a impedância para a forma polar. Vai dar 55,9 com fase 26,57 graus. É isso, né? Vezes 2,68 com fase também 26,57 graus. Bom, 55,9 vezes 2,68, multiplica os módulos, vai dar aqui, vou aproximar esse valor aqui, para ficar bonitinho, redondinho, 150, com fase... 53,13. 53,14. 53,14 graus. Reparem, né, aí, ó, essa questão de quando a gente está trabalhando com números complexos, né? Vejam bem, só a tensão na carga aqui tem o mesmo valor de pico da tensão no gerador. Por quê? Porque quando o capacitor não estiver consumindo tensão, isso aqui varia, né? Isso aqui vai conseguir chegar no pico. E aí, por causa dos valores também, tá? O capacitor tem o dobro do valor da impedância do indutor, da reatância do indutor e tal. Isso acaba acontecendo aí. Tem essa coincidência aqui de valores de fase e tudo mais. Isso aí foi por causa da escolha dos valores, tá? Mas assim, só o que eu quero mostrar, o que eu quero dizer com isso, o que eu quero mostrar para vocês é justamente que a gente não pode simplesmente, tem que pensar bem o que pode fazer matematicamente com esses números, por se tratarem de números complexos, que né, representam valores senoidais, que são defasados, tem essas defasagens e tudo mais. Bom, o que vai importar aqui para a gente, pessoal? Para a gente conseguir aqui encontrar as potências, né? O que vai importar para a gente? O valor eficaz dessa tensão, então vou chamar de tensão eficaz na carga, o valor eficaz da corrente, não preciso falar que é a carga aqui, porque é uma corrente só, tá? Opa, esses valores aqui não são fasores, não, são valores. Deixa eu dar essas bolinhas daqui, né? E a defasagem entre tensão e corrente, que é, né, a fase da tensão menos a fase da corrente. Uma coisa que eu não tinha comentado também. Para efeito de cálculo das potências, tá? Para efeito de cálculo, tanto faz eu fazer ΔV menos ΔI, quanto ΔI menos ΔV. Por quê? Porque na hora que eu jogar no cosseno, né, o cosseno ele é uma função par. Então, se eu multiplicar o que está dentro do cosseno por menos 1, não vai fazer diferença, o valor do cosseno é o mesmo. Então, para efeito de cálculo dessas potências, né? Claro que assim, tem aquela análise para saber se é indutivo, se é reativo, qual que é a fase, etc, né? Aquela análise que a gente fez, mas para os cálculos das potências não faz diferença se eu fizer fase da tensão menos fase da corrente ou fase da corrente menos fase da tensão, tá? É importante que a gente saiba a defasagem, mas tanto faz aí se eu pegar um menos o outro ou outro menos um. Vamos lá. Bom, valor eficaz da tensão, eu vou pegar valor de pico e dividir por raiz de 2. Então, 150 dividido por raiz de 2 é 106,07 volts eficazes. Tá? Vou sempre designar ali volts eficazes, só para a gente poder separar e ter bem na cabeça o que é de pico e o que é eficaz. Tá? E o valor eficaz da corrente, valor de pico,
dividido pela raiz de 2. 1,9 amperes eficazes. A defasagem entre eles, que é a própria fase, né, a própria fase da carga, aqui, ó, quando eu calculei a carga aqui na forma polar, né, isso aqui é a fase da carga. Eu até citei para vocês semana passada, a fase da carga é a defasagem entre a tensão e a corrente. Ou eu posso fazer um menos a outra também, né, 53,14 menos 26,57 vai dar 26,57 graus. Tranquilo, gente? Beleza aqui? Tranquilo. Opa. Beleza. Mexendo aqui na caneta e borracha. Vou apagar mais rápido. Bom, vamos lá. Não preciso do desenho do circuito agora também mais não. Vou apagar esse primeiro pedaço aqui. Vamos lá agora, tá? Potência ativa na carga. Como é que eu calculo isso aqui? Estão lembrados? Tensão eficaz vezes corrente eficaz vezes o fator de potência, que lembrando, né, é o cosseno do ângulo de fase entre tensão e corrente, tá? Então aqui eu já vou até calcular aqui, ó, é o cosseno de 26,57 graus, que resulta em 1,42. Não, pode dar maior que 1, não. 0,89. Então, fator de potência de 0,89. Então, nós vamos ter aqui valor eficaz da tensão, então, 106,07 vezes valor eficaz da corrente, 1,9, vezes 0,89. Então, 106,07 vezes 1,9 vezes 0,89. Vamos encontrar aqui 179,36. Unidade de potência ativa, qual que é? Watt. Isso, watts. Potência reativa, agora na carga. É tensão eficaz, corrente eficaz, vezes o seno do ângulo entre tensão e corrente. Então, nós vamos ter aqui os mesmos, 106,07, 1,9 e o seno de 26,57 graus. Fazendo esse cálculo aqui, inclusive do seno já, 26,57. Isso. Nós vamos encontrar 90,14. Qual a unidade? Watt também, não? É a mesma coisa que o watt, reativo. mas lembra que a gente faz... Não. Né, Não, esse é o PE. Isso. Diferente. Para poder Isso. separar o que é ativo, o que é reativo, o que é aparente, né? Então, Sim. var aí o volt-ampere reativo. Mas é a mesma unidade, tá? É joules por segundo do mesmo jeito. Energia por unidade de tempo do mesmo jeito. A grandeza física é a mesma. Beleza. Então, pessoal, com isso a gente consegue montar a nossa potência complexa SL aparente, né? Vai ser parte real é a potência ativa, 179,36, mais J, parte imaginária, é a potência reativa, 90,14. Aqui nós temos alguns caminhos para poder encontrar o valor da potência aparente, né? Posso encontrar como módulo do fasor potência aparente, da potência complexa, né? E aí eu faria raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado, da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, né? Tem toda aquela representação do triângulo de potências. A potência aparente é a hipotenusa. Essa é a fórmula para encontrar a hipotenusa. Mesma coisa do módulo do número complexo, né? Essa análise dos complexos, inclusive, vem
do teorema de Pitágoras, da análise do triângulo retângulo. Então, nós temos ali, né? Pode até usar aquela expressão para encontrar a forma polar. 179,36 e 90,14. Vamos encontrar a potência aparente de 200,74 unidade volt-ampere, que também é a mesma coisa fisicamente do watt, do volt-ampere reativo, mas a gente usa um outro nome, dá um outro nome para a mesma coisa, só para poder separar o que é ativo, o que é reativo e o que é aparente. Ou uma outra forma, que aqui no caso era até mais fácil, a gente podia até encontrar essa potência aparente primeiro, né? É simplesmente eu multiplicar o valor da tensão eficaz pelo valor da corrente eficaz. Tensão eficaz na carga vezes a corrente eficaz. Aqui eu esqueci de designar aqui que é a eficaz na carga, né? Então, vamos lá. Vão ser, né, os 106,07 que multiplica os 1,9. Só fazendo aqui, só para mostrar para vocês que dá o mesmo valor mesmo, na verdade aqui deu 202,73, né? Por que deu uma diferençazinha aqui, né? Uma diferença de mais ou menos 2 volt-amperes, né? Por causa das aproximações que a gente foi fazendo aqui do seno, das contas e tudo, aí deu uma diferençazinha aqui na hora que eu fiz a conta, mas são equivalentes, tá? São equivalentes. Beleza, senhores? Beleza. Vamos lá. Eu quero fazer esse exercício número 2 aqui com vocês também, pelo menos ele, tá? Então, duas cargas monofásicas A e B são ligadas em paralelo. A carga A absorve 40 kW e 10 kVAR, enquanto a carga B absorve 25 kW e 20 kVAR. Pede-se determinar a potência aparente absorvida pelas duas cargas, o fator de potência de ambas as cargas e as potências ativa, reativa e aparente absorvidas pelo conjunto. Então, vamos lá. É bem simples esse exercício aqui, tá? Depois que a gente vê a análise, como é que a gente vai fazer, são duas cargas que estão em paralelo. Eu vou chamar aqui de Z1 e de Z2, né? E aí eu sei que a potência ativa em Z1, e aí aqui pela unidade eu sei, tá? São 40 kW. Então, por isso que é importante saber, né, essa designação diferente dos nomes. E a reativa é de 10 kVAR. A carga 2, a carga B, né? Na verdade, ele chamou de A e B ali. Deixa eu usar a mesma nomenclatura do exercício para não confundir. A e B. E para a carga B, nós temos uma potência ativa de 25 kW e uma potência reativa de 20 kVAR. Aí a letra A pede a potência aparente absorvida pelas duas cargas. Nós vamos usar aquela mesma análise, tá? Se eu sei a parte, a potência ativa e a potência reativa, eu sei a parte imaginária e a parte real. Para eu achar a potência aparente, basta eu calcular pelo módulo. Então, a potência aparente em A é raiz quadrada da potência ativa em A, mais a potência reativa em A, as duas ao quadrado, né? A soma das duas ao quadrado. Então, nós teremos aí, vou fazer a conta tudo em K, tá? E aí o resultado ele dá em K também. Não preciso considerar o 1000 ali, só lembrando, né? Tem que estar na mesma unidade, tudo em K, e aí o resultado é em K também. E aí nós vamos encontrar uma potência aparente de 40, 10. Oh, caramba, peraí, gente. 41,23. Ah, né? Que as duas estão em K. kVA. Mesmo raciocínio para a potência de B. Raiz quadrada da parte real ao quadrado
mais a parte imaginária ao quadrado, da potência ativa ao quadrado, mais a reativa ao quadrado. Isso aqui vai dar 25 e 20. 32,02 kVA. Então, matamos a letra A, só pediu as duas potências aparentes. Nós temos aqui a da A e a da carga B. Beleza? Ok, senhores? Ok. Letra B. Fator de potência para ambas as cargas. E aí, como é que eu faço para achar esse fator de potência aqui? Passa de retangular para polar. E faz Sim. A gente soma dos ângulos. teria o ângulo, né, de cada, que é cada uma separada, né? Essa metodologia aí seria assim, ó. Potência aparente, né, complexa, é 40 mais J10 kVA, né? E aí, se eu encontro aqui na forma complexa, eu tenho, né, módulo e fase da potência aparente, tá? E aí o fator de potência seria o quê? O cosseno desse ângulo. É uma forma, beleza. Então, uma forma muito mais rápida, que a maioria esse tipo de exercício a gente consegue resolver por ela, tá? Que a gente não lembra muito aqui, mas também é uma consequência de triângulo retângulo, dessas coisas todas aí, tá? Ó, a potência ativa não é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o fator de potência? O que é o produto de tensão eficaz vezes corrente eficaz? É o módulo lá, né? É o valor da potência aparente. Então, o fator de potência nada mais é do que a potência aparente, a potência ativa, perdão, dividido pela potência aparente. Então, basta eu pegar, né, os 40 e dividir aqui da carga A. Tá? Os 40 e dividir por 41,23. Então, fator de potência de A, mais fácil do que fazer aquela conta toda ali, Verdade, verdade. tá? Mas daria certo por aqui também. Mas aqui é mais fácil. Precisa ficar trabalhando, né? Converter para polar, forma complexa, é só dividir a potência aparente pela a potência ativa pela aparente. 0,97. Vamos fazer a mesma coisa agora lá para B. O fator de potência de B é potência ativa de B dividido pela potência aparente. 25 dividido por 32,02. 0,78. Professor, quanto menor o fator de potência, mais capacitivo, mais Mais capacitivo, não. energia, mais potência reativa a gente tem. Ah, Mais tá. potência Beleza. reativa a gente tem, o que não é bom, porque é uma potência desperdiçada, né? Não é uma Sim, sim. potência que está usando ali numa máquina, por exemplo, no motor. Não é uma potência que está gerando torque, gerando a energia ali que vai ser convertida em movimento. Sim, mas a minha pergunta era, quanto mais próximo de zero, dá para saber se, que a minha ideia é assim, quanto mais próximo de zero, como que é? Mais indutivo e quanto próximo de 1, mais capacitivo ou não? Não, Não não. tem como saber não, né? Só pelo fator de potência não tem como saber, tá? Tá, Só que é aquilo que eu falei com vocês. A grande maioria das cargas que a gente tem, é elas são indutivo. indutivas, tá? Que a gente usa tanto nos eletrodomésticos das nossas casas, quanto, né, em indústrias, os motores, as máquinas e tudo mais, indutivo, Ok, tá? Tanto é que no lugar que eu tirei esse exercício, ele considera lá, mas eu não coloquei esses detalhes, mas é até bom você perguntar porque eu falo, ele considera lá na hora que resolve e tal, ele fala lá que são indutivos, que são fatores de potência indutivos. beleza. Bom, finalmente a letra C aqui, pessoal. Ah, e só um outro comentário, Ângelos, né? Quanto mais próximo de zero, mais reativo. Dependente se for indutivo ou capacitivo. Tá, Quanto mais próximo reativo. de 1, mais resistivo. Que aí quer dizer que eu tenho mais potência ativa do que reativa. E a potência ativa, ela tá lá na parte resistiva da carga. Resistível. Aqui é, Ok. Show. beleza?
E, finalmente, as potências ativa, reativa e aparente absorvidas pelo conjunto. Gente, estando em paralelo, estando em série, né? Aqui para a gente não vai fazer diferença na questão, né? Em série soma, não sei o quê, soma as impedâncias. Mas quando a gente está falando de potência de energia, né? A potência consumida pela associação das duas cargas é a soma das potências, independente de como essas cargas estão associadas. Quando a gente faz, né, projeto de uma instalação elétrica, que a gente tem que fazer o levantamento de carga, não interessa como que essas cargas estão ligadas. Se eu coloquei elas num T lá, que elas estão em paralelo, ou se são duas lâmpadas que estão em série, não interessa, a gente só soma as potências. Então, nesse caso aí, a gente só soma as potências, mas lembrando, eu não posso somar potência aparente. Eu tenho que somar as ativas, as reativas separado e calcular a aparente depois, tá? Porque a potência aparente lá, ela é o módulo lá, né? E aí a gente não soma módulo de número complexo. Então, primeiro, né? Vamos encontrar a potência ativa total, 40 mais 25, 65 kW. A reativa total, 10 mais 20, 30 kW. E aí a potência aparente total, raiz quadrada da ativa, mais a reativa ao quadrado, que dá aqui. Opa, que eu coloquei watts no reativo, né? É volt ampere reativo. VAR. Então, fazendo a conta ali de baixo para achar aparente, 71,59 kVA, kilovolt amperes. De fato, né, gente? Se eu somar 41,23 com 32,02, não dá 71,9. Vai dar aí 73,25. Dá um pouquinho a mais, e aí, nesse caso, esse pouquinho a mais não é erro de aproximação. Tá errado mesmo. Tá? Então, eu não posso... Existe um caso em que eu posso somar a potência aparente, se os fatores de potência deles forem iguais, porque isso quer dizer que essas potências elas estão em fase. Então, aí a gente poderia somar. Mas só nesse caso. Beleza? Inclusive, né, se eu quiser achar o fator de potência aqui do conjunto, só para a gente poder analisar, né, vou dar alguma coisa entre esses dois caras aqui. Vai ser a ativa dividido pela aparente. 65 dividido por 71,59, 0, inclusive dá bem próximo ali do fator de potência da carga B, tá? Coincidência aí por causa dos valores, 0,78. Beleza? Mas nunca menor do que os dois, nem maior do que os dois, claro. Certo, gente? Beleza. Ok? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Se vocês derem uma olhada lá no SIGA e no Moodle, eu coloquei lá como assunto dessa semana, né, a gente começar a trabalhar com os métodos de análise de circuitos, tá? São métodos, como eu já falei, vocês já conhecem, leis de Kirchhoff, método nodal, Thevenin e tudo mais, mas eu quero, pelo menos, eu acho que eu já vou direto nos exercícios com vocês, e aí nos exercícios a gente revê, né, discute de novo esses métodos, mas acho interessante que a gente faça alguns exercícios aí, faça essa análise juntos, porque apesar de ser a mesma coisa, fica um pouquinho mais difícil, porque agora envolve números complexos, tá? Fasores e tudo mais. Mas aí a gente começa isso amanhã, tá bom? Amanhã também eu combino com vocês, eu dou o aviso certinho, mas aí eu vou pedir para vocês me entregarem esses outros 3 exercícios aqui valendo nota, tá? Vou dar um prazo aí para vocês, e aí vou pedir para vocês fazerem eles. Beleza? Mas aí eu abro lá o lugar para vocês me entregarem no SIGA, tudo certinho, amanhã. Professor, Tá, o que você vai fazer com que o exercício que é para entregar é o de potência ou são os de análise de circuito? Não, esses 3 de potência aqui, ó. Se vocês Beleza. quiserem se adiantar para ir fazendo, o 3, o 4 e o 5, tá? Beleza. Beleza? Eu acho que com a aula que a gente teve hoje, vocês têm condições de fazer tudo certinho aí. Qualquer dúvida, como sempre, né, vocês podem me procurar, podem me mandar mensagem aqui naquele número que eu mandei para vocês, fiquem à vontade. Então, vi que chegou mais gente